Muita honra, muita alegria de ter mais uma oportunidade de pregar nessa igreja. Como já falei para o Mateus, até estava falando em casa sozinho. Sinto-me em casa. Aqui, como se eu estivesse na igreja qual congrego, que é na Assembleia de Deus do Brás de Vila Medeiros, dirigida pelo pastor Gilberto Lucena. Primeiramente, estou aqui debaixo da cobertura do Todo-Poderoso Deus que permitiu mais essa oportunidade. E falar sobre o jugo e sobre a unção é um tema muito difícil, não vou dizer difícil, mas é um tema que é necessário muito tempo para você poder explicar. Mas eu acredito que o texto qual Deus me fez focar e prestar muita atenção nele é um texto que nós vamos entender e que nesta noite Deus vai arrancar todo o tipo de jugo que está sobre as nossas vidas e nós vamos sair aqui com um troféu de vitorioso em nome de Jesus. Sem perda de tempo, os irmãos que trouxeram a Bíblia, abra comigo o livro de Lucas. Aleluia, Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 13. Lucas 7, verso 13. Está escrito assim: vendo-a o Senhor, sentiu grande compaixão por ela. Ele disse: não chores. Vendo-a o Senhor, sentiu grande compaixão por ela. Ele disse: não chores. Podemos assentar. Amados irmãos, para começarmos a falar sobre o jugo e sobre a unção, é necessário nós sabermos o que significa o jugo e o que significa a unção. Primeiro nós vamos focar no jugo. Jugo, segundo o dicionário, segundo as pesquisas feitas pela internet, Google e Wikipédia, mostram-nos que o primeiro significado de jugo é um pedaço de uma madeira que é colocada na cabeça de um boi, que nisso faz com que o boi fique preso na carroça. O segundo significado é a submissão ao uso de um poder excessivo. Significa a pessoa estar sob o poder ou a autoridade de um outro ser. E falar de unção, para resumirmos e para entendermos, ao que muitos dizem por aí que unção é simplesmente pular. Muitos dizem por aí que unção é simplesmente gritar. Muitos dizem por aí que unção é simplesmente o falar em línguas. Unção não é só isso. Unção significa transferência de autoridade. Vou te provar um exemplo. Havia uma mulher que andava encurvada já há 18 anos. Quando Cristo a viu e teve a conversa com ela, ele só transferiu uma palavra e aquela mulher se tornou normal de novo. O nosso amigo Pedro, uma vez ele ia ao templo com João, um homem pede uma esmola a ele, ele diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Ele pegou na mulher e disse: levanta e anda. E o moço andou. Foi a transferência da autoridade que Deus deu a ele através da unção que fez com que aquele moço se colocasse de pé. E se você analisar os textos bíblicos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai nos relatar que todo o ministério de Jesus foi marcado por seus milagres. O que fez o ministério de Cristo crescer foi os seus milagres. E um milagre muito interessante que Deus me fez notar e prestar muita atenção foi no dessa mulher chamada, não tinha nem nome. Ela era tratada e tida como a viúva de Naim. Naim, que no hebraico significa bela, graciosa. É uma aldeia construída próximo ao Hermon ou ao Monte Hermon. E está
sudoeste de todo o Nazaré. Naim, que atualmente é sitiada próximo a Sinem, onde uma figura muito conhecida como a nossa amiga Sunamita no Antigo Testamento. E Cristo, após ele sair de Cafarnaum, ele pega os seus discípulos que estavam acompanhando ele, e junto com a multidão que o seguia, e vai para essa cidade chamada Naim. Só que essa cidade chamada Naim era uma cidade que não tinha um valor dado pelos cidadãos em que moravam nela. Nós sabemos, e estudando, aprendemos que quem veio primeiro não foi a sociedade. Quem veio primeiro foi o cidadão. Só que muitas das vezes, em algumas localidades, a sociedade está influenciando o cidadão, sendo que isso não pode acontecer. É o cidadão que tem que influenciar a sociedade. A cidade de Naim era desprezada, uma cidade que não tinha um valor. Ninguém queria ir nessa cidade. E de repente Cristo sai de Cafarnaum, aonde ele cura o servo de um centurião, e diz aos seus discípulos: eu vou para aquela cidade. Mestre, mas no caminho ao qual nós estamos tomando não é para ir para lá. Não temos que ir para lá. Temos que ir para Jerusalém, mestre. Eu vou para Naim. Ele sabia que algo ele teria que fazer naquela cidade chamada Naim. Glória a Deus. E a Bíblia diz que logo depois de Cristo ter curado o servo de um centurião, os discípulos que estavam com ele, a multidão que o seguia, entraram, passaram por uma cidade chamada Naim. E quando ele chega perto da porta, ele enxerga uma mulher ou umas pessoas carregando o esquife ou o caixão do filho daquela mulher que já era viúva. Aquela mulher já tinha passado pela porta de Naim, porque segundo a tradução de todo judeu de Jerusalém, as pessoas teriam que ser enterradas a uma certa distância da sua casa. Não poderia ser enterrada perto, era uma distância. E Cristo, quando ele passa perto da porta, ele enxerga aquela mulher. Os discípulos estavam com ele, e a multidão também estava com ele. E a Bíblia diz: em um toque, em apenas um olhar, Cristo sentiu íntima compaixão por aquela mulher e disse para ela: não chores. Se você observar, todas as vezes que Cristo curou uma pessoa, sim, na maioria delas foi por causa da fé que aquela pessoa tinha, mas em primeiro lugar foi por causa do amor que ele tinha por elas. Amor é o que? É compaixão. Ele tinha uma certa compaixão pelas pessoas, aí ele via aquela fé que aquela pessoa tinha nele, e ele determinava a cura. E assim o ministério de Cristo começa a crescer. Aleluia, Jesus. Salmos de número 78, versículo 38 diz: mas ele foi misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Ele teve a compaixão. Ele sempre tem a compaixão de nós. Eu não sei se você já percebeu, todos os dias que nós acordamos, alguns agradecem, levantam a mão e dizem: Deus, muito obrigado pelo dia. Passa 10 minutos, a gente já acaba de cometer um pecado. A gente acaba de agradecer a Deus por algo, que estamos vivos, e de repente estamos falando mal da vida dos outros. E de repente estamos criticando os outros. Só que as pessoas que não entendem vai falar assim: Deus vai ter que destruir aquela pessoa. Mas Ele não destrói, por quê? Por causa da infinita misericórdia que Deus tem pela minha vida e pela sua vida. Ele não destrói. E se você observar, como eu disse, Ele sempre teve compaixão
Mateus capítulo 14, versículo 14 está escrito: saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Na multiplicação dos pães foi a pura compaixão de Cristo. Não tem nada para eles comer, e o que tem não dá. Eu vou fazer algo porque eu amo esse povo, eu tenho compaixão, por mais que eles não me amam, mas eu amo eles. E a Bíblia diz nesse texto, no fitar, ele só olhou. No momento que Cristo olha, a vida daquela mulher, Naim, viúva de Naim, passa por toda a cabeça dele. Porque Salmo de número 38, versículo 14 diz: retidão e justiça são a base do seu trono, mas amor e fidelidade vão diante dos seus olhos. Cristo nunca vai olhar para você com um olhar de ódio. Você pode ser a pior pessoa possível, Ele sempre vai olhar para você com um olhar de compaixão. Porque o amor e a fidelidade, a compaixão de Cristo não vai atrás, não vai do lado, vai diante dos olhos dele. É por isso que Ele transformou a vida de Saulo para Paulo. É por isso que Pedro pecou e mesmo assim Ele perdoou e usou a vida de Pedro. E quando ele entra na cidade de Naim, e perto da porta, aleluia, ele olha para aquela mulher e tem uma compaixão dela. E ele diz para ela: não chores. Segundo a tradução, você já ouviu, você já pesquisou comigo, não se podia dizer para a pessoa que estava sofrendo, carregando o esquife ou a esteira, parar de chorar. Porque se alguém falasse para ela parar de chorar, teria que resolver o problema dela. É a tradição, é a lei deles. Mandou parar de chorar? Se vira, você tem que resolver. Só que as pessoas não entendiam que quem estava ali era o dono da vida. E se você observar no texto, quando Jesus chega nessa cidade, na porta, ninguém fala para ele: essa aqui é a viúva de Naim. E ninguém fala para ela: esse aqui é o Jesus, o que tem o poder de dar vida ao seu filho. Ninguém. Ele já entrou focado. Ele já entrou olhando para ela. Quando ele olha, ele sente uma compaixão e fala: mulher, não chores. E a partir do momento em que ele fala: não chores, a Bíblia diz, ele toca no esquife e diz: menino, levanta-se. Só que no momento em que ele entra na cidade, que ele toca o esquife, todo mundo para, porque ele disse que ele mandou ela parar de chorar. Então todo mundo para e observa para ver o que ele iria fazer. Eu não sei se você está entendendo a mensagem. A cidade de Naim, ninguém gostava de lá. Ninguém queria fazer parte daquela cidade, mas de repente ele sai de uma cidade, Cafarnaum, e fala: eu vou ter que ir para aquela cidade. Eu não sei se você já percebeu, outra hora eu e você não éramos nada. Olha onde eu e você moramos, e mesmo assim Deus teve a compaixão, transformou a minha vida e transformou a sua vida. É dessa maneira que Deus trabalha. É aquilo que eu e você falamos: não vale nada, não tem preço, não tem valor. Ele olha lá no céu e diz: para mim tem valor, para mim tem preço, para mim vale a pena, eu vou transformar e vou usar para pregar a minha palavra. No momento que ele falou: pare de chorar, você começa a pensar: ela era viúva. Se é viúva, significa que perdeu o marido. E naquela época, quem estuda história sabe que a mulher não podia trabalhar. A mulher teria o que muitos homens e que muitas mulheres chamam de machista, teria que fazer: cuidar da casa, lavar, passar e cozinhar para os filhos. Não tinha boi para elas. Só que o que muitas mulheres pensam, eu também não tiro a razão delas. Já que eu devo fazer tudo isso, você tem que trabalhar para me bancar. Naquela época era assim: a mulher não teria como murmurar se fosse igual hoje. Ela teria que ficar tomando conta da casa do filho. E o marido, o
dia inteiro trabalhando para poder trazer o sustento para dentro de casa. Só que ela perde o marido dela. Quando ela perde o marido, ela vê que ela tem um filho. Ele estava com a minha esperança, já se foi. Mas eu tenho um pouco, ele pode trabalhar, ele pode me sustentar. Só que um belo dia ela acorda e o filho dela está morto. A esperança dela acabou, não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito, a esperança acabou. De repente Cristo entra na cidade. Fala para ela parar de chorar e toca no esquife. Segundo a lei mosaica, um judeu não poderia tocar em um morto. Você está entendendo? Um judeu não poderia tocar no morto. Mas ele não se preocupou com a lei. Ele entendeu que ela não podia, mas naquele momento ele tinha que fazer aquilo. Ele toca no esquife e diz: menino ou jovem, levanta-se. Percebe comigo, se fosse um caixão é fechado, o menino não tinha como sentar. A Bíblia diz que ele sentou. Fui pesquisar e ver, eles eram carregados numa espécie de esteira. Por isso que Cristo toca nele e fala: levanta-se, e o menino senta. Jesus opera os milagres que você pensamos que ele não vai operar. Porque o que Deus gosta e ama fazer é o impossível, porque o possível você pode fazer. Você não está entendendo? O impossível Deus gosta de fazer. É por isso que certas coisas Ele permite que os cientistas e os médicos consigam desenvolver, consigam resolver. Mas tem certas coisas que eles ficam perdidos e falam: ora ou reza, porque é só Deus na sua vida. Porque Ele gosta de fazer o impossível. E já se podia ouvir murmurações. Como que um judeu está tocando no esquife, tocando no moço morto? Como isso? A mulher não falou uma palavra. Ele pegou o filho dela, já ressuscitado, e pegou na mão dela. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei como foi a sua semana. Talvez nem você sabe, mas o diabo junto com seus empregados estava carregando o caixão da sua tristeza, o caixão da sua derrota. Mas nessa noite o Todo-Poderoso, o dono da vida, está mandando ele parar, está dando um basta nele, está dizendo: no meu filho você não vai tocar, o sonho dele você não vai enterrar. Se eu fosse você, eu pegava na mão desse crente que está do seu lado. Pega na mão desse crente que está do seu lado, por favor. Faz um favor do pregador, pega na mão dele e diga para ele: começa a escrever no papel o seu sonho. Começa a escrever no papel a mulher que você deseja casar. Começa a escrever no papel a igreja que você pretende congregar. Começa a escrever no papel tudo aquilo que o inimigo roubou. Porque nessa noite o Todo-Poderoso está parando o velório da sua tristeza. Hoje você não vai sair daqui da forma que você entrou. Deus está dando basta nessa situação. Aleluia. Essa foi uma das primeiras vezes em que Cristo ressuscitou. As outras duas, filha de Jairo e Lázaro. Só a diferença: na filha de Jairo, Jairo chega para ele, Jairo transmite uma fé para ele e pede para que ele vá até lá. E Cristo falou: ela não está morta não, filho, ela está dormindo. Ele sabia que ela não estava morta, mas ela estava dormindo. E perceba no texto comigo, também ia com ele uma grande multidão e os discípulos. Ele fala: para todo mundo aqui, entra comigo Pedro, Tiago e João e o pai da menina. O restante fica aí fora. Ele entra lá e fala: Talita cumi, a ti que eu dei, menina, levanta-se. A menina levantou e ele entregou na mão do pai. Só que Lázaro, ele estava em uma outra cidade, e aí mandaram alguns empregados, alguns homens irem até Cristo dizer que o amigo dele estava doente.
Lembra que Cristo fala? Essa doença aí não é para a morte não, mas é para a glorificação do nome do meu Pai, do nome de Deus. E a Bíblia diz, e após ele ter conversado com esses moços, ele ficou mais 2 dias ali. E quando ele volta, fazia quanto tempo que Lázaro já estava enterrado, igreja? 4 dias, irmãos. 4 dias. Agora você vai entender o mistério. Essa você sabe. Você vai entender o mistério. Sabe por que ele ficou 2 dias ali? Porque o povo judeu acreditava que 3 dias após a pessoa ter morrido, a alma dele permanecia ainda na pessoa. E a pessoa poderia voltar. Então Cristo disse, eu vou ficar aqui mais 2 dias, vou esperar ele ser enterrado 4 dias, vou esperar o corpo dele ficar cheirando mal, para quando eu chegar lá, eu resolver o impossível da vida dele. Aí ele chega lá, ele vai. Quando ele entra, ele chega, ele vê a tristeza, ele vê todo chorando. Em todos os textos que você vê falando de morte, tinham pessoas pagas para chorar. As pessoas que você vê dizendo, e tinham muito chorando, e todos choravam. Eram mulheres profissionais, era uma profissão. Elas eram pagas para estar chorando, pastor. E o coveiro, ele não recebia por mês. O coveiro dependia da minha e da sua morte. O coveiro, se ele enterrasse um corpo, ele recebia dinheiro. Então ele ficava esperando alguém morrer. Aquilo é mistério. Ele esperava alguém morrer, Brito, para ele poder enterrar e ganhar um dinheiro para levar para sustentar o seu filho e sua esposa. De repente Cristo fala, tire a pedra. Mas Cristo, faz 4 dias que já foi enterrado, que já foi posto aí, está cheirando mal, está com um cheiro desagradável. Eu falei para vocês tirarem a pedra. Tira a pedra, que o problema quem vai resolver sou eu. Ele pega, tiraram uma pedra e ele diz, Lázaro, pode vir. E Lázaro sai andando todo enfaixado. E todos ficaram maravilhados naquela cena. Porque na filha de Jairo, os fariseus teriam como dizer, ela não estava morta, ela estava dormindo. E mesmo se ela estivesse morta, 3 dias a alma permanecia. Então ele poderia ressuscitar, ele poderia voltar a qualquer momento. Na filha de Naim, ela não tinha mais como. Ou eles poderiam dizer também, a qualquer momento ela pode voltar. Mas no de Lázaro, ele espera os 4 dias, para ninguém ficar duvidando ou querer encontrar uma solução para ele ter operado o milagre. Ele pega e chama Lázaro para fora. Essa é a diferença. Na filha de Jairo, ele obteve a fé. Lá em Lázaro, as irmãs dele acreditaram também. E Cristo queria provar a diferença em que o milagre dele não se explica, o milagre dele se vive. Milagre de Deus não se explica, milagre de Deus se vive. Glória a Deus. Aí os fariseus não teriam como indagar ele e falar, 3 dias, a alma dele não estava ali. Se fosse depender dos 3 dias, ele já estava no fundo do poço, em estado de decomposição. Só que nessa mulher, viúva de Naim, ela não chegou nos pés de Cristo e pediu, Cristo, ressuscite o meu filho. Ela não falou nenhuma sequer palavra. Foi Cristo quem quis ressuscitar o filho dela. A prova desse texto, sabe qual é? É que Cristo não precisa de pregador nem de pregadora para curar. Cristo não precisa que você venha para a igreja para te curar dentro da igreja. Se Ele quiser curar você no metrô, em casa, no mercado, no shopping, no McDonald's, aonde você estiver, Ele cura onde Ele quer. Ele ressuscitou lá no enterro. E todos se maravilharam, todos arrancaram de dentro de si um grande temor. Por que Deus me deu esse texto? O inimigo queria colocar uma madeira na cabeça dela e prender ela na carroça dele e dizer, agora você não tem esperança.
Agora você só está triste. Agora você está presa na minha carroça da angústia. Agora você está presa na carroça da minha solidão. Agora você está presa na minha carroça da falta de esperança. Mas de repente entrou pela porta um homem chamado Jesus Cristo, que é o dono da vida. Ele entra naquela cidade e fala: pode parar de chorar. Aqui quem está falando é o Todo-Poderoso. Mas quem é você para mandar ela parar de chorar? Rapaz, tu não me conhece, tu não sabe de onde eu vim, tu não sabe qual reino pertence a mim. Eu sou o dono da vida. Eu tenho a chave da morte e da vida na minha mão. A hora que eu quiser matar, a hora que eu quiser dar vida, eu dou. E eu escolhi para dar vida para o filho dessa mulher. E vou ressuscitar ele. Não importa o que você pensa, não importa o que a lei está dizendo. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele torna-me escravo. Estava assim, deitado, triste. Aquela mãe foi, pegou o filho e abraçou ele. Que alegria. Aí a multidão diz: um grande profeta se levantou entre nós. Talvez a sua família não sabe. Talvez a sua família não entenda. Não estou dizendo que você ou eu ou o pastor vai se levantar, não. Mas vai se levantar o verdadeiro profeta de todos os tempos. O profeta que eu estou dizendo é o profeta chamado Jesus. Ele vai se levantar na sua casa. Ele vai se levantar nessa circunstância. Ele vai se levantar na sua família. Mas pregador, tu fala isso porque não passa por prova, não passa por luta. A situação na sua casa está tudo difícil. Tu que pensa, rapaz, a luta vem para todos nós somos provados. Mas uma coisa eu tenho a dizer a você: antes de a vitória chegar, pare de chorar. Faça igual essa mulher. Chorar depois que o milagre chega é fácil. Eu quero ver fazer igual ela. Parar de chorar enquanto o filho não ressuscitou. Parar de chorar enquanto o aluguel você não pagou. Parar de chorar enquanto a cesta básica não chegou para dar comida para os seus filhos. É nessa hora que Deus quer que você pare de chorar. E nessa noite Ele está se levantando do trono. Ele está na nessa igreja. E Ele está dizendo para você: pare de chorar. Pare de chorar. Pare de chorar. Eu acho que você não está entendendo. Aí lá vai a primeira dica do pregador nesta noite para você levar para sua casa. Se eu fosse você, eu quando ver esses moços passando na rua vendendo um bambu, se eu fosse você, eu fosse o primeiro a comprar um bambu. Pegava um bambu mais alto que tiver de 2 metros de altura, ia numa fábrica de tecido, comprava um tecido branco, pegava uma tinta preta e escrevia bem no mesmo tecido: a minha vitória vai chegar. E pendurava na porta da sua casa. Quando as pessoas passassem e olhassem, ele ia dizer: o que é isso? Você ia gritar no fundo da sua casa. Eu não sei, eu não estou pensando, mas a minha vitória está chegando. A minha vitória está chegando. A minha vitória está chegando. Queira Satanás ou não, nesta noite ele vai ter que te engolir de goela abaixo, vai ter que te engolir, mesmo rivando, mesmo com raiva, mas vai ter que te engolir. Sabe por quê? Porque Cristo se levanta nesta noite para te dar uma resposta diferente, para te dar um resultado diferente. Se ele estava levando um caixão dizendo: essa tá triste, tá batida, tá derrotada, não presta, não tem valor, não vale mais para nada. Nessa noite o Todo-Poderoso se levanta para ressuscitar os seus sonhos. Nessa noite o Todo-Poderoso se levanta para ressuscitar o teu milagre. Aquilo que você tanto esperava, aquilo que você tanto cria. Talvez passou anos, passou meses, você ficou internada, ficou doente, seu filho foi para as drogas, sua filha está afastada, ou a situação da sua família não está bem. Não importa o tempo que demore, o importante é que tudo vai acontecer no tempo de Deus. E no tempo de Deus o milagre vai começar a acontecer. Eu não sei se você está entendendo. Se eu fosse você, eu estava com as 2 mãos para cima, adorando Deus por 5 minutos, porque o fogo que está pegando no altar vai começar a incendiar na igreja, porque o dono da vida já chegou neste lugar. Ele está espalhando vida para você. Se eu fosse você, eu pegava a sua parte. A parte da bênção é para todos. Pega a sua parte adorando. Quem tem aleluia, dá aleluia aí. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem glória, dá glória. O jugo da tristeza está sendo tirado. O jugo do desemprego está sendo tirado. E hoje está entrando um jugo leve e suave sobre a sua vida. Eu acho que você não está entendendo. Se eu fosse você, eu estava só recebendo com as 2 mãos para cima, glorificando e adorando a Deus. Eu vou largar o microfone e vou deixar você adorar a Deus à vontade.
Essa noite os empregados dele perdeu. Sabe por que ele perdeu? Porque ele viu você pecando de manhã. Ele viu eu e você cometendo coisas que não deve cometer. Ele viu eu e você muitas das vezes ouvindo e assistindo coisas que não é para ouvir e assistir. Ele viu eu e você fazendo várias coisas erradas. Ele pensou, nessa noite ele não passa. Nessa noite não tem mais jeito para ele. Aí quando você pôs o pé dentro da igreja, veio a resposta de Deus para você. Eu estou te perdoando, filho. Eu estou te perdoando. E a última lição para tirarmos e vermos sobre a unção. Em todas as vezes você observou que havia com Cristo multidão. E a Bíblia diz, coloca uma vírgula para pausar ou para explicar a frase e diz: e havia com ele os seus discípulos. A multidão não pensa igual Cristo pensa. A multidão não anda como Cristo anda. A multidão anda de qualquer jeito. A multidão, para onde o vento, onde a água da brisa do mar bater, ela está indo. A multidão tem a sua casa alicerçada na areia. Vem a água e leva a casa dela. Mas os discípulos fazem a diferença. Os discípulos de Cristo jejuam. Os discípulos de Cristo oram. Os discípulos de Cristo se consagram. Os discípulos de Cristo meditam na palavra, meditam na lei. Os discípulos de Cristo pensam igual a Cristo pensa. Os discípulos de Cristo andam igual a Cristo anda. Os discípulos de Cristo têm um coração sensível, têm um coração quebrantado. Por isso que os discípulos de Deus sempre são usados na terra. Uns são servos, outros são discípulos. O discípulo e o servo faz totalmente a diferença. Realmente eles são o sal da terra. Os discípulos de Cristo não ficam indagando a Deus e perguntando por que a minha bênção não chegou ainda. Os discípulos de Cristo não carregam um jugo pesado. Eles não vivem sob a opressão ou comando de Satanás, mas eles vivem sob e debaixo de uma graça espetacular. Discípulo de Cristo se comporta diferente. Aleluia! Discípulo de Cristo, aonde Cristo está, ele está junto. Aonde ele está, Cristo está junto. Só que a multidão não, a multidão só está do meu e do seu lado para carregar o caixão da nossa tristeza. Eita Deus! A multidão que está do nosso lado só está do nosso lado para saber apontar um dedo para nós e nos julgar. Enquanto os discípulos não. Enquanto eles veem alguém tentando nos criticar, eles são o primeiro a nos defender. Discípulos são irmãos, irmãos se defendem. Irmãos não concordam com as falações, os falatórios que o povo lá de fora fala e tem sobre a igreja. Não. A falação, os comentários dos discípulos são diferentes. As coisas que eles assistem, que eles observam, que eles veem, que eles escutam, são diferentes. Eles não assistem, não conversam no WhatsApp, no Facebook, com qualquer pessoa. Discípulo e discípula de Cristo não fica até as 4 da manhã na internet.
passos de Cristo. Como? Pega a tua cruz e me siga, mesmo na dificuldade, mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo sem comida em casa, mesmo sem dinheiro para pagar o aluguel, mesmo o filho tendo más notas na escola, mas o discípulo de Cristo, mesmo sem entender nada, ele levanta a bandeira de vitorioso, crendo na vitória que está prestes a vir. Discípulo de Cristo é diferente. Discípulo de Cristo é diferente. Amigo, então, nem se fala. Amigo de Cristo ama as pessoas que fazem mal a Ele, não as pessoas que fazem o bem para Ele. Não entendeu, né? Não entendeu? Amigo de Cristo ama as pessoas que fazem mal a Ele e que prejudicam, que entristecem a Deus. Ele não ama as pessoas que fazem o bem a Ele. Ele ama todas, não só aquela que agrada a Ele. Só que para fecharmos, nós entendermos, pastor, isso tu sabe, todo mundo sabe, sempre dentre a luz e as trevas, é a Bíblia que diz, não se assuste com o que eu vou dizer, sempre quem é luz vai viver um jugo. Se assustaram? Calma, vou explicar. Qual o jugo? O jugo desigual. Entenderam agora? Não precisa nem explicar. Por quê? Você é luz. As pessoas que não gostam de você são trevas. Você não vai se dar bem com ela. Sempre vai ter um jugo desigual. É por isso que você precisa ser perseguido. É por isso, desculpe, até mesmo às vezes dentro da igreja que você vem procurando ter uma paz, você é perseguido. Porque ainda a pessoa que está te perseguindo não se tornou luz, ainda ela está nas trevas. Falar de jugo é difícil, pastor, porque você começa a ver, Deus começa a te dar muitas coisas. E às vezes as pessoas ficam com raiva de você, falam, está me atacando, está falando de mim, mas não é, grito. É o que a Bíblia nos mostra. Se você é luz, você não vai se dar bem com as trevas. Você está dizendo então que eu não tenho nem que evangelizar? Não confunda. Estou falando, a sua comunhão com a dela não vai ficar legal. O máximo você vai ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ou quando ela for conversar com você acerca de política ou de futebol, aí tudo bem. Agora, em questão de mundo espiritual, em questão de fé, em questão de crença, sempre vai existir esse jugo desigual. Foi Jesus que falou: luz você está com as trevas. Ou você é luz ou você é trevas. Ou você é dele ou você não é. Só que Cristo, ele sempre tem essa transferência de autoridade. E essa autoridade a qual ele tem, ele também já nos deu lá atrás. Ele disse: os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome farão prodígios e maravilhas. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farão mal algum. Ei, autoridade Deus não está te dando hoje, Deus te deu faz tempo. Acorda para ti. Autoridade Deus não está te dando hoje, ou nem te dá em base de oração, dizendo: Espírito Santo, dá autoridade para ele. Ele não vai te dar, porque a autoridade ele já te deu lá atrás. A autoridade dele já te deu lá atrás. Ele transmitiu, ele falou: é sua. Então não temos que ficar com essa coisa de vir para a igreja, Deus, Espírito Santo, dai-me essa autoridade. Irmão, para. Você tem autoridade. No nome de Jesus você tem autoridade. Ele já te deu, é sua. Só
que essa unção é uma unção muito diferente. Já percebeu que não são todas as pessoas que têm um dom, ou talento, ou aptidão para louvar, ou para pregar, ou para dirigir, ou para administrar a igreja? Porque isso são coisas que Deus dá especificamente para você. Talvez um é usado no louvor, outro é usado na palavra, mas o mesmo Espírito que está em você, está em mim, está em você. Você fala em línguas, você não fala, ela não fala. O Espírito que está nele está em línguas, está em você também. Está no irmão ali, está em mim também. Está em mim, está nele. É simples de entendermos as coisas. Só que o jugo que muitas das vezes Satanás coloca, pastor, sobre as nossas vidas, nós não enxergamos. Às vezes ele nos prende em umas coisas que nós pensamos que não tem nada a ver. Quer ver um exemplo? Vamos brigar comigo. A pessoa tem que dormir no mínimo 8 horas por dia. Só que muitas das vezes nós, adolescentes, até mesmo as pessoas mais velhas, com o avanço da tecnologia, sabe o que nós fazemos? Estamos no culto hoje, quarta-feira. Estamos de férias, não vamos para a escola, não trabalhamos, não fazemos nada. É que acontece? De vez de irmos dormir mais cedo, ou se não está com sono, ver e assistir coisas produtivas, coisas que vão nos ensinar, que vão nos ajudar na igreja, sabe o que nós fazemos? Pegamos o bendito do celular. Isso é coisa para chorar, você vai entender. Pegamos o bendito tablet, o bendito notebook, o computador, e ficamos navegando na rede chamada Facebook e WhatsApp, pelo celular, até 4 da manhã. Sabe o que acontece? Você não vai acordar cedo no outro dia, principalmente se você estiver estudando, se no outro dia você tiver que ir para a escola, ou se você tiver que ir trabalhar, você não vai acordar 8 horas. Tá bom, pregador, mas eu consigo acordar. Eu vou te explicar. Você consegue acordar, só que lá na sua empresa você vai trabalhar cansado. As pessoas vão vir cumprimentar ou brincar com você, você vai querer revidar de outra forma. Em segundo lugar, você não vai produzir o tanto de peça ou o tanto de material que deve ser produzido do seu patrão. Por quê? Você está cansado. Ou você está cansada. Você vai ficar com preguiça de fazer as coisas. Por quê? De vez você ir dormir cedo, ou de vez você está fazendo algo produtivo, você ficou até tarde na internet. E sempre quando um homem ou uma mulher fica até tarde na internet, não estou atacando, pode ser quem for, namorada de pregador, esposa de pastor, o que for, coisa boa não está fazendo. Estou diante do altar, Deus está vendo. Coisa boa não está fazendo, e não está conversando, não está tendo tipo de conversas boas. Aí depois, pastor, quer vir para a igreja e quer que eu fale através do Espírito Santo que Deus vai tirar o jugo. Só que muitas das vezes Deus quer arrancar o jugo, só que você fala: Deus, eu quero continuar com esse jugo. Jugo do cansaço, porque você fica até tarde fazendo coisa que não deve, conversando com quem não deve, andando, ficando e saindo com quem não deve. Depois não adianta, pode vir Marco Feliciano, pastor Samuel Ferreira, Silas Malafaia, quem for pregar aqui vai falar: sai, esse jugo não vai sair porque você que quer. Ou se ele sai, quando você sair da igreja, você entrar na internet, ele volta para você, porque você fica cansado. Perigoso você perder a mão na empresa, ou pior, você que estuda de manhã, nós que estudamos de manhã, não prestamos atenção na matéria, e quando chega na hora da prova, da avaliação, de fechar o bimestre, temos nota ruim. E você acha que nós vamos ganhar aula na escola assim? Nunca. Vai evangelizar, a nota que você tira, o que você está falando? Você não é da igreja. Ou o cara que trabalha está cansado. Meu, você tem que produzir tanto por dia. Olha o que você produziu. Você é louco. Não adianta, pastor, não adianta, pastor. A pessoa, a mudança tem que vir no interior dela. Tem que vir lá dentro dela. Tem que cortar as
vezes, alguns excessos que nós temos na nossa vida. Você já percebeu? 90, não vou dizer 90, mas 70% dos jovens, 70% das pessoas não estão mais informadas com o que está acontecendo no mundo, por causa do avanço da tecnologia. Mas a tecnologia não tem culpa de nada. Quem tem culpa somos nós, que não sabemos controlar. Nós deixamos o celular, o Facebook, o WhatsApp nos controlar, quando é nós que temos que controlar ele. Aí depois nós reclamamos que estamos cansados, que estamos com sono. Viemos para a igreja, pastor, alguém que está na frente pede para se colocar de pé, não se coloca porque está cansado. Pede para você fechar o olho, você pode dormir na igreja porque está com sono. E se for para a escola no dia, meu Deus, às 3 primeiras horas você vai dormir. Está entendendo? Pregar, vocês da glória, vocês glorificar, é gostoso, eu gosto de ouvir isso, mas eu tenho que explicar, nós temos que falar. Eu não posso ficar só aqui, você vai receber, você vai ter, você vai ter, você vai ter, se a mudança não começar dentro de você e dentro de mim. Glória a Deus. É um tema abençoado, a unção que despedaça todo jugo posto em cima de você, que não é seu, que não pertence a você, que você não quer, não jugo que você tomou para si. Dói. Nessas horas é difícil nós glorificarmos a Deus, porque é a verdade. É a verdade. Nós cristãos devíamos dar um exemplo para as pessoas lá fora. Só que muitas das vezes, irmãos, não vão ser hipócritas, vocês entendem isso. Nós não temos dado exemplo. Pelo contrário, são eles lá fora que estão perdidos, que não têm Cristo, que nos dá um exemplo. Vê o filho de uma pessoa que não vem para a igreja, uma classe média alta, 9 horas ele está dentro de casa, mexe no computador até 9h30 ou até 10 horas, janta, toma um banho e vai dormir, 11 horas já está no 14º pico de sono, está dormindo quando o dia acordar cedo, ou ir para o curso, ou mexer mais um pouco, ou jogar videogame. Mas o que? Tudo administrativamente, administrando o tempo. Mexer no Facebook é bom, mexer no WhatsApp é bom, mexer nas coisas é bom. Mas temos que entender que uns trabalham, outros estudam. Vocês trabalham, vocês têm responsabilidade, vocês têm coisa para fazer, têm filho para criar. E muitas das vezes nós, adolescentes, não entendemos isso. Às vezes nós não observamos e não pensamos, poxa, minha avó, ou meu pai, ou meu tio, ou meu irmão quer dormir, que amanhã vai acordar cedo. Nós ficamos ali com aquele celular, com o computador, com aquela luz refletida no olho daquela pessoa. Ela não vai conseguir dormir, porque ela precisa dormir, mas a luz que está no computador, que transmite no computador, está atrapalhando ela. E depois nós queremos pedir para nossa mãe tênis, roupa de marca. Ou pedir para a avó, ou para o pai, que seja. Quando nós não fazemos por onde. A gente não faz por onde muitas vezes, gente. Só que a gente só quer o nosso reino. E eles que precisam da nossa ajuda, nós não queremos ajudar. Depois não adianta eu vir aqui no púlpito pregar. Não adianta eu vir aqui cantar comigo com a voz igual passarinho. Não adianta o pastor me passar um termo, eu ler, estudar e pregar. Sendo que quando eu vou falar, eu falo algo que eu não faço. É chato. Você vai conversar com uma pessoa, com uma cidadã, com um cidadão e está assim. Entendeu o que eu falei? Entendi, explica para mim. Ah, não sei. Assim. Só fica naquilo, não sai daquilo. O mundo dele é só aquilo. Você perguntava sobre biologia, sobre história, não sei. Evolução inicial, nunca ouvi falar. O período fértil da mulher, não sei. Esse foi o Brasil, não sei. Pergunta sobre o WhatsApp, o Facebook, sobre coisas mundanas para ela, que ela vai ser a primeira a te responder. Falar de missão para as perguntas, então. Quebra o jugo, então. Melhor ainda.
Ele arrancou daquela mulher a tristeza, tudo que não provia, tudo que ela não merecia. Poderia que alguém vai trabalhar e sustentar ela. Ele ressuscita, renasce. A cura vem na minha vida e na sua vida. Você que está esperando uma cura, quando Deus pode ser doído, Deus me cura que Ele quer. Na hora que Ele quer. Você já percebeu, às vezes, eu e você colocamos a mão, Deus cura esse vazio. Não acontece nada. Por quê? Tem que ver que Ele chegou. É Ele que tem que querer. E quando Ele quer, o milagre acontece. Aleluia. Glória a Deus. Quando Ele quer, o milagre acontece. Se eu quiser orar, pode orar para você que Aleluia. Tirar teu fogo, louvado Deus, aleluia, e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta. Vem cá, aleluia. Desceu do céu, aleluia. Aleluia. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Senhor, no nome de Jesus Cristo, Deus, peço um abraço, Deus, amado Espírito de Deus. Abraça-me, cura-me, cura-me, toca-me, ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego, minha fé, e te adorar. Jesus, tu és o pão